Aula 4 do curso Os 4 Temperamentos do Padre Paulo Ricardo. Atenção, gente, esses áudios são do que eu estou entendendo, compartilhando. Não tira o mérito de forma alguma de fazerem o curso, tá bom? Fiquem com Deus. Bem, vamos lá. Padre Paulo Ricardo começa afirmando, né, que os temperamentos são 4 e somente 4, em função de 2 critérios fundamentais, que é o grau de excitabilidade e a permanência das impressões recebidas. Então, assim, de um lado estão coléricos e sanguíneos e do outro lado estão os fleumáticos e os melancólicos. E aí ele faz uma retrospectiva, né, das aulas anteriores, que existem inúmeras tentativas de classificação dos temperamentos, muitas delas incompatíveis entre si, e a divisão tradicional apresenta essas 2 vantagens claras, assim. É simples e ao mesmo tempo exaustiva, porque ela consegue abranger todos os casos possíveis. Então, como conhecer o próprio temperamento? Como se trata de tendências predominantes que têm origem na constituição fisiológica, não existe outro acesso senão a experiência, ou seja, a observação direta dos grandes traços comportamentais, sobretudo, gente, na infância, que é o período em que as reações aparecem de modo mais puro. Então, isso é muito legal, que desde criança você consegue saber qual é o temperamento daquela pessoa. Então, essa observação ajuda a compreender porque existem exatamente 4 tipos básicos de temperamento. E isso não deriva da teoria dos 4 humores de Hipócrates e Galeno, mas das respostas às 2 perguntas fundamentais, que são: a primeira é a excitabilidade, né? Quando a pessoa é afetada por algo externo, ou mesmo quando se lembra de algo que ela passou, as emoções surgem de maneira pronta e intensa. E a segunda pergunta é quanto dura essa emoção. Então, assim, uma vez que surgiu essa emoção, ela permanece por muito tempo, de forma profunda, ou se desvanece rapidamente. Então, das respostas possíveis a essas 2 perguntas, existem 4 combinações, que aí vão corresponder exatamente a essa definição tradicional dos temperamentos. Então, assim, se a primeira pergunta, a resposta é afirmativa, ou seja, a excitabilidade é rápida, né? Sim, é provável que essa pessoa seja ou colérica ou sanguínea. Em ambos os casos, diante de uma impressão qualquer, como uma injustiça, uma afronta, a reação tende a ser forte, intensa, imediata. Então, coléricos e sanguíneos se caracterizam, portanto, com um alto grau de excitabilidade. Agora, se a resposta a essa primeira pergunta é negativa, é provável que a pessoa seja melancólica ou fleumática. E esses temperamentos se distinguem por uma baixa excitabilidade, reagem com pouca intensidade às impressões recebidas e, em geral, não responde de forma imediata ao estímulo. Agora, em relação à segunda pergunta, quanto à duração dessa impressão, se a resposta for negativa, é provável que o temperamento seja o quê? Sanguíneo ou fleumático, porque
essas impressões duram pouco, sem deixar vestígios profundos. Agora, se a resposta a essa duração for longa, for sim, então pode ser colérico ou melancólico, porque a impressão permanece por muito tempo. Então, por isso que existem 4 e apenas 4 tipos de temperamentos. Convém insistir, porém, que esses tipos não passam assim de tendências predominantes. Padre Paulo Ricardo lembra. Na prática, sim, não existe um temperamento quimicamente puro. Na vida real, a gente é marcado por umas zonas cinzentas, sabe? A gente tem influências de outros temperamentos, mas a gente tem, em essência, um temperamento predominante. Então, a conclusão é que, por exemplo, o temperamento colérico é facilmente excitável, sua reação é intensa, exuberante e a impressão tende a durar muito tempo. Suas emoções são fortes, profundas, comparáveis a um fogo que acende rapidamente, espalha com violência e custa se apagar. Já o temperamento sanguíneo, ele também é facilmente excitável, reage com intensidade, mas tende à superficialidade. Nele, a impressão dura pouco. A resposta é rápida, impetuosa, mas logo se esvai. É como um fogo de palha que se acende com facilidade, mas se apaga quase que imediatamente. O temperamento melancólico já é um pouco excitável, sua reação costuma ser pouco intensa, porém profunda, duradoura. Sabe, a resposta é lenta, mas deixa um sugo permanente ali na alma. É como uma fogueira, difícil de acender, mas depois de acesa, dificilmente se apaga. Por isso, tende a guardar por muito tempo, às vezes anos, lembranças, desentendimentos, coisas da infância ou da adolescência, mesmo quando a pessoa já é bem adulta, bem grande. Entende? E o temperamento fleumático, ele é pouco ou quase nada excitável. Sua reação é de pouca intensidade, geralmente volátil e superficial. É comparável a um fogo que custa acender e que, ao mesmo tempo, depois de aceso, ele se apaga muito rápido. Então, é importante a gente fazer um autoconhecimento, saber dessas divisões dos 4 temperamentos e trabalhar depois cada aspecto positivo desses temperamentos nas nossas vidas. Te espero na próxima aula.